Boa noite. Estamos aqui nesta noite com Rosa Regis, professora de filosofia do Xuxo e presidente da Academia Norte-Grandense de Cordéis. Então vamos entrevistar nesta noite falando sobre como é que o cordel apareceu na vida de Rosa. Como foi? Bom, eu sou filha do interior da Paraíba, do sítio Jerimum, município de Jacaraú. E lá quase todo mundo gosta de cordel. Se não todo mundo, todos gostam de cordel. E meu pai não sabia ler, era analfabeto, mas ele adorava literatura de cordel e ficava na feira. Sempre que ele ia para a feira, ele comprava cordéis na feira. Porque naquela época se vendia sempre na feira. Tinha um cara com uma malinha e um megafone pendurado no pescoço. E ele ficava cantando os cordéis. Quer dizer, cantava só a introdução do cordel para chamar a atenção e depois para vender. E ele comprava sempre e levava para casa. Aí minha mãe, que era autodidata, minha mãe aprendeu a ler sozinha, ela lia e decorava e ela cantava sempre esses cordéis. Então, quando a gente começou mesmo, nossa família toda gosta de cordel. Agora só eu que escrevo, eu desenvolvi depois, bem depois. Que isso aí posso lhe dizer depois. Tá certo. E como é esse casamento que a senhora faz de filosofia e cordel? Assim, parece que a senhora brinca com isso, né? Com essa mistura. Bom, assim, eu me aposentei cedo, aos 48 anos, e eu decidi estudar de novo, fazer um outro curso. Eu sou formada em economia. Aí eu decidi fazer um curso e optei por filosofia, assim, por acaso. Mamãe disse que eu fizesse esse aqui, eu fui lá e fiz. E amei filosofia. Então, desde o início, eu tive um professor, Marcos Figueira, que era professor de filosofia antiga. E ele dava uma aula que parecia que ele estava dizendo poesia. Ele é muito bom no que ele faz. Além de filósofo, de professor de filosofia, ele é cantor também, de samba. E aí ele fazia, como Marco Silva, ele é cantor, e ele fazia um trabalho belíssimo dentro da universidade com a filosofia, né, com as aulas. E eu comecei a fazer a rima com o que ele estava dando de aula. Ele dava as aulas e eu copiava já rimando e mostrei para ele. Ele disse: se você fizer meus trabalhos desse jeito, eu lhe dou 10. Foi só o que eu quis. Aí eu comecei daí. Que aí assim que eu me aposentei, eu comecei nas caminhadas, eu comecei a fazer poesia. E as minhas poesias sempre tinham uma rima, uma coisa assim meio puxando para rimar, sabe? Não era aquela coisa livre, solta. E depois da universidade, um incentivo maior, e eu comecei a fazer. E daí fazer os trabalhos de filosofia. Então, os trabalhos de filosofia, né, não é assim aquela coisa de criar, mas sim pegar o material filosófico e transformar em cordel. Então a gente pode acreditar dessa forma que é um instrumento pedagógico. Claro. Poderoso. Inclusive eu fiz um trabalho já numa pós-graduação. Eu não fiz uma pós-graduação, mas eu paguei uma disciplina na pós, no mestrado, com o pessoal, com a turma do mestrado. E aí eu fiz o trabalho que foi a Educação do Jovem na República de Platão. Um trabalho bem grande, que eu transformei em 3 cordéis, depois 3 cordéis volumosos, porque geralmente cordel pequeno é de 8 páginas, são 32 estrofes. Mas aí eu fiz maior, de 16 estrofes, de 20 e poucos. Fiz 3 trabalhos, quer dizer, desmembrei em 3 cordéis, sabe? Para contar. E outros trabalhos de filosofia, como um em Santo Agostinho, outro em Santo Anselmo, alguns filósofos padres que eram da Idade Média e alguns também Paulo Freire, a educação de Paulo Freire, né? Aquela coisa de falando sobre a educação também, Paulo Freire. E alguns cordéis, trabalham alguns cordéis, sempre em filosofia e de temas diversos, não tem, qualquer um tema, fica aí na rede é peixe. Rosa, eu gostaria de saber agora como é que a senhora trabalha com cordel em sala de aula em um período em que a informática, os jovens dominam bem o WhatsApp, o Facebook. Como é que o cordel pode ser utilizado num período em que a informação é muito rápida, muito ligeira, as pessoas não têm muito tempo para prender atenção a algo, já está mudando. Então assim, o cordel tem que ter essa atenção. Como é que a senhora consegue driblar isso?
Bom, eu sei que precisa de atenção, mas o cordel está muito ligado à música. E você sabe que os meninos de hoje em dia eles gostam muito de rap. O rap é cordel. Não tem pra onde correr. É uma música rimada e metrificada, bem direitinho, cantada, ritmada. E o cordel, na realidade, o cordel é musical. É um musical. Ele tem que ser dito como se tivesse só se fosse uma música. É ritmado. Por exemplo, eu tenho um cordel que eu gosto muito dele, que eu fiz assim, sentei e fiz, certo? Terminei, me sentei, só que me levantei quando eu terminei. É uma história do nordestino, que ele sai daqui do Nordeste para o Sudeste, tentar a vida lá como a maioria, muitos nordestinos saem daqui, não é isso? E se dá mal. E aí eu já começo assim com a morte dele, e sendo cantado, eu digo assim: meu povo, me dê licença pro monte a rede passar. Nós vamos enterrar José, que já começa a cheirar. Morreu de morte matada pra mais de 12 facadas, lhe mataram pra roubar. Assim começa a história, contada de trás pra diante. Uma história sem glória, do Matilto retirante, que saiu da sua terra, no sertão do pé da serra, por esse mundão avante. E aí começa a história de José. Dessa forma, cantado, e os meninos se interessam pela forma da letra, o formato da letra. Eu já fiz até um desafio com eles, pedi, eu dou a nota do bimestre se vocês colocarem a música nessa letra. Passei uma letra para eles hoje, sobre o trabalhador, né, porque o mês do trabalhador, das mães, das noivas, de Maria, o mês mariano, explicar para eles que perguntei quantos católicos tinha na sala, bastante católicos. Ninguém sabe que é o mês mariano, ninguém sabe que o mês de maio é o mês de Maria. Eles não têm nenhuma informação disso. É falta de cultura, os meninos são aculturados, eles não têm noção das coisas. Mas quando eles ligam o cordel à música, aí dá interesse deles, sim. Alguns se interessam mesmo. E é interessante de que o cordel é a cara do povo nordestino. Então assim, num período de globalização, eu creio que a senhora fazendo cordel se sente até privilegiada, porque não perde as raízes. É num mundo globalizado em que todo mundo quer ser americanizado, quer ser um inglês, quer ser um europeu e tal, e você não consegue, através da escrita dessa cultura rica que é o cordel, você consegue mostrar de que lugar do mundo você faz parte. Isso é muito bom, né? Muito bom isso. Inclusive eu tenho um cordel feito só em inglês. Eu não sei nada de inglês, quase nada, mas só em inglês, assim, peguei as palavras e arrumei em rima e métrica, e fiz mostrando que a gente engole, né, o que vem de fora sem nem discutir. Sem nem discutir. Vai engolindo a língua do outro sem nem discutir se está certo ou se está errado, se deve ser assim, se não deve. Aí tem um cordel assim, que aí depois eu posso lhe mostrar alguns cordéis para você dar uma olhada nele. E eu queria fazer um pedido, que era pelo menos um cordelzinho, fora esse que a senhora citou agora, um que venha assim fechar com chave de ouro a nossa entrevista, uma que a senhora tem um certo apreço. Eu tenho um cordel, eu fiz um cordel sobre meu filho, que aí eu sentei também e fiz, aí depois foi refeito, porque foi uma editora de São Paulo que decidiu lançar. Aí eu tive que arrumar, fazer da forma que eles quiserem. E aí eu tenho esse cordel, eu posso mostrar para você. Agora não, assim eu não tenho decorado, mas o destino de José é que eu decorei quase todo. Rosa, nós vemos que existe uma necessidade de incentivar cada vez mais as nossas crianças, até os jovens, né, a esse mundo da leitura, e principalmente do cordel. Qual é a obra que você nos indicaria? Bom, de início para criancinhas mesmo, até para você contar a historinha e ele se interessar, e como no final sempre ter o exemplo, né? Eu indicaria uma fábula de Esopo, que eu transformei em cordel, que se chama A Menina do Leite. Que aí ele conta uma historinha onde a menina se descuida do leite. Ela vai vender o leite pensando em ganhar coisas e vir enricar, ou talvez enricar, não, mas conseguir. E no final das contas ela se descuida e o jarrinho de leite quebra e ela perde o sonho dela. Esopo tem as fábulas dele tem um final assim bem marcante, né, de exemplo de vida. Mas
Aí eu leria para vocês o Tatu Filosofante, que é uma história também infantil, e que a gente foi criada por mim e Rosângela Trajando, uma colega de poesia. Esse livrinho aqui, o Tatu Filosofante, como eu também tenho um outro ali já pronto para a gente lançar, e alguns que a gente está pensando em fazer, é direcionado à criança a partir do segundo ano do ensino fundamental, certo? Porque que já tem um entendimento mais ou menos das coisas. E a colega Rosângela Trajando, que ela é professora, ela é formada em filosofia e é pós-graduada em letras. Aí ela cria as histórias, ela é também escritora de literatura infantil, e aí eu cordelizo algumas coisas que ela pede para a gente fazer juntos. E esse aqui é a historinha do Tatu Filosofante, que conta assim: era uma vez um tatu que resolveu se mudar. Mudou de casa, de nome, de emprego, de lugar, de cor, de raça, de roupa, deixando até de sonhar. Até mesmo dos problemas conseguiu se desfazer. Juntou tudo, pôs no lixo e fez desaparecer, pois a sua intenção era tornar-se um novo ser. E lá se foi o tatu, sem endereço, sem nome, sem cor, sem raça, sem sonhos, sem roupa, sem sentir fome, seus problemas, pois agora a euforia o consome. De início tudo vai bem, mas logo complicações no seu viver vão surgir, pois que as informações de como viver jogaram fora sem contemplações. E aí, o coitado do tatu, que não sabia contar, tudo que economizara ele passou a gastar, de maneira desastrada, sem os gastos controlar. Um dia na padaria ele pagou 1 milhão, tão somente para comprar um mísero pequeno pão, pois já de preço não tinha sequer a mínima noção. E aí a gente conta a história do tatu, assim, de tudo o que aconteceu com ele, que aí ele foi desesperando, foi perdendo tudo, não tinha mais, passou a ficar transparente, nem conseguia mais, mas que se visse o tatu, ele passava pelas pessoas e as pessoas não o viam. Desaprendeu a assinar até o nome, e no final a gente termina dizendo assim: porém um dia o tatu dorme e sonha final, que é tatu, que tem cor e chama-se Janibal, mora à beira do regato, perto de um canavial. Numa casinha amarela morava o nosso tatu, trajava calça, camisa e botas de couro cru, não andava pois descalço, nem também andava nu, era o tatu sapateiro, problemas aos montões. Aquele não era ele, pensa lá com seus botões, era um outro tatu, onde vê contradições. Quando o tatu acordou, tudo ele podia entender, não podia viver sem tudo, só não podia viver sem seus sonhos, pois sem sonhos o próprio ser não é ser. E foi a partir daí que o tatu recomeçou sua verdadeira vida, pois ele reencontrou sonhando a realidade que ele um dia em verdade da mesma se desviou. Historinha para crianças.